Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindas a esse novo vídeo do nosso projeto Jornadas. Esse vídeo a gente vai concluir, pelo menos até esse momento, o nosso projeto, essa primeira parte do projeto sobre abordagem sistêmica. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e cura numa visão sistêmica. E aí a gente vai acabar falando um pouquinho também sobre doenças dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão sistêmica, tá bom? A gente vai utilizar um pouquinho aí os conhecimentos da constelação familiar e algumas outras informações interessantes para vocês saberem um pouquinho mais sobre tudo isso, tá bom? Então a primeira ideia que a gente tem de novo, é de resgatar aquela nossa compreensão de que nós somos um sistema, não é isso? E esse sistema, para funcionar em equilíbrio, ele precisa que as suas várias partes estejam também funcionando em equilíbrio, tá certo? Então, na verdade, o que seria a saúde? A saúde seria tudo aquilo que a gente faz para que a gente possa conquistar novos níveis de equilíbrio, de harmonia em nossas vidas, tá bom? E o que seria a cura? Diferente de um paradigma cartesiano que acredita que cura é o contrário de doença, então eu estou doente, tomo um remédio, fico curado, né? Dentro de uma visão sistêmica isso não serve mais, isso não funciona mais, tá bom? Ainda que a gente possa utilizar essa lógica para determinadas coisas que são ainda importantes, a gente deve também compreender a cura como um processo no qual a gente procura a saúde de uma maneira integral. Por quê, gente? Porque esses vários sistemas que nós somos, eles interagem e muitas vezes uma determinada doença, ela é causada ou então ela acaba sendo predisposta por um outro sistema. Então deixa eu dar alguns exemplos para que isso fique mais claro, né? A ansiedade, por exemplo, que é uma doença mental, emocional, ela pode gerar problemas físicos, como as dificuldades respiratórias, taquicardia, dores em algumas partes do nosso corpo, tá bom? A fibromialgia, por exemplo, é uma doença que ela é gerada através de dores que a pessoa sente, dores muito fortes que a pessoa sente no seu corpo, e não existe um estudo científico que comprove o que é que gera a fibromialgia. Mas existem muitos estudos que mostram que quando a pessoa está num estado emocional complicado, está num estado de estresse, está passando por mais problemas, dificuldades, a fibromialgia piora. Então a ideia do tratamento da fibromialgia sempre é passar por um processo terapêutico, um processo aí com um psicólogo, com um profissional que possa promover essa saúde emocional também. Então a gente tem uma série de situações, né, em que essa ideia aí do corpo e da mente, eles interagem. Como eu tinha falado para vocês, corpo e mente são o mesmo sistema. Então, quando um dos dois adoece, o outro também acaba adoecendo. Então, um adoecimento mental pode promover sintomas físicos, e sintomas físicos também podem promover um desequilíbrio mental. É claro que uma pessoa com uma dor muito forte, ou com algum problema orgânico, ela vai também ter uma série de alterações psíquicas para poder dar conta dessa situação e para poder tentar equilibrar essa situação, tá bom? A grande questão é que nós também não temos informação sobre isso, mas nós, terapeutas, sabemos que nós temos uma vida muito influenciada por vários outros sistemas que compõem tudo aquilo que nós somos, né? Então, por exemplo, muitas doenças mentais, como a depressão, por exemplo, podem ser geradas por padrões de ancestrais, né? Às vezes uma perda, às vezes uma experiência traumática que um ancestral, um avô, uma avó, um bisavô seu passou, pode ir passando de inconsciente para inconsciente até chegar em você. E dentro de você isso gera um outro problema, diferente do que o que ele teve, do que o que ela teve, mas isso gera um outro problema, que pode ser um sintoma. Pode ser um problema mental, pode ser um problema emocional, pode ser um sintoma como ansiedade, pânico, depressão, dentre vários outros, tá certo? Isso não significa que todas as doenças têm essa causa, tá bom? Não significa que toda depressão é causada por algum problema de ancestral. Não, tá? O que significa que pode ser isso também, e às vezes a gente não tem consciência e compreensão disso, tá bom? Às vezes a gente tem, por exemplo, estados de pânico, ou de depressão, ou de ansiedade causados por abortos em um ancestral, né? Uma mãe ou uma avó que teve vários abortos, gera numa filha, numa neta,
uma série de medos, de problemas, de dificuldades, de desequilíbrios gerados por isso, né? Que o aborto ele tem um papel importante aí dentro da constelação familiar também. Cabe a você pesquisar um pouquinho mais sobre isso, ou então deixa aí sua dúvida que a gente pode estar interagindo, estar trocando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas a ideia que eu quero trazer para vocês é que muitas das nossas doenças físicas, mentais, emocionais podem ser geradas através de uma interação entre esses outros sistemas, tá bom? E às vezes a gente procura uma cura pontual, uma cura focada no sintoma, mas a gente não cura a verdadeira causa que está por trás da geração daquele sintoma. E aí às vezes, obviamente, esse processo de cura ele vai ser ineficaz, tá bom? Não significa que tudo agora pode ser curado pela visão sistêmica, né? Muitas vezes a gente passa realmente por problemas mais graves, problemas bem difíceis que têm tratamento, mas que a cura, no sentido absoluto, às vezes não é possível, né? E aí é sempre importante a gente entender isso, que na verdade se trata de tratamento, de melhoria, a cura como um processo de promover uma qualidade de vida mais significativa para as pessoas, né? Não uma cura no sentido absoluto, tá bom? Mas a saúde é justamente buscar isso, buscar novos níveis de equilíbrio, novos níveis de bem-estar, tá bom? Então a constelação familiar, ela nos ensina, por exemplo, que a nossa mente, ela é moldada pelo nosso lado masculino, que é formado aí, né, pelo nosso pai, pelo nosso lado feminino, que é formado pela nossa mãe. E aí, claro, dependendo da história de vida da pessoa, outras pessoas podem ocupar esse lugar de pai, outras pessoas podem ocupar esse lugar de mãe. Mas mentalmente a gente tem um masculino e um feminino internamente. E muitas vezes isso pode gerar algum problema, por exemplo, se eu tenho um problema, por exemplo, né? Imagina uma criança que foi abandonada pela mãe, foi criada pela avó. Isso daí pode gerar um feminino saudável na vida dela, mas pode gerar também um feminino desequilibrado, desarmonizado, que vai gerar problemas de relacionamentos no futuro, né? Imagine uma mulher que teve problemas com o pai, ou então que teve um modelo de pai muito ruim, aquele pai que só bebia, que só fumava, que não era presente, mesmo estando dentro de casa, mas não se importava, não sabia se comunicar, não sabia demonstrar afeto. Tudo isso gera, às vezes, naquela pessoa, independente de ser homem ou mulher, isso gera problemas com o masculino interno. Isso vai gerar uma série de outros problemas, de dificuldade depois, né? Ou até mesmo um problema gerado por uma ausência de verdade. Alguém que sumiu, alguém que faleceu, né? Na história de vida da pessoa, que vai gerar problemas, né? Que pode gerar problemas mentais, físicos e emocionais por causa disso, tá bom? Já atendi crianças, por exemplo, com déficit de aprendizagem devido à separação dos pais, ou então devido à ausência de um pai, à ausência de uma mãe, não é? Então são vários os problemas que podem gerar essas dificuldades mentais e emocionais. E aí cabe a gente, como terapeuta e como buscadores também, entender primeiro qual é a origem das nossas principais dificuldades, para que a gente possa procurar o tratamento. E quando a gente, no caso, trabalha com pessoas, a gente tem que entender essa multidimensionalidade de sistemas que pode gerar o adoecimento, para que a gente também procure a cura de uma maneira sistêmica, de uma maneira integral e não de uma maneira pontual, né? Então não adianta a pessoa estar com depressão, eu dar um antidepressivo e não fazer um tratamento psicológico, por exemplo, né? Tem que fazer esse tratamento conjunto, tá? Agora também é importante a gente saber que para alguns casos graves, a gente também não pode abrir mão desse tratamento às vezes, né? Com o medicamento, com a terapia química que é adequada para aquela pessoa também, né? Muitas vezes as pessoas têm essa crença também de que, não, isso daí é só psicológico, eu vou me tratar com psicólogo e vou ficar bem. Às vezes, quando é um caso mais grave, é necessário também tratamento, acompanhamento psiquiátrico, tá bom? É muito importante a gente compreender isso, né? Que um deve dialogar com o outro, um deve interagir com o outro para promover uma saúde, um equilíbrio de uma maneira integral, né? Mas do mesmo jeito que não adianta às vezes eu tomar o remédio, não fazer o tratamento com um profissional, né, com um terapeuta, com um psicólogo, não adianta às vezes eu, num caso muito grave, procurar a ajuda de um psicólogo, às vezes até mesmo uma ajuda espiritual, mas não procurar a ajuda, né, médica, clínica, com o tratamento adequado. Então é importante a gente compreender isso, né, que os nossos sistemas interagem e esses sistemas precisam ser trabalhados em conjunto para promover a saúde, a cura, o equilíbrio de uma maneira integral, tá bom? Então tudo aquilo que a gente faz, né,
seja a busca de atividades físicas, seja a busca de terapias, seja procurar ter um momento ali de diversão, de lazer, de arte, né? Seja através da espiritualidade, tudo isso que a gente faz são formas de procurar desenvolver essa saúde de uma maneira integral, tá bom? E se a gente vive às vezes uma vida muito limitada, muito dentro da nossa rotina, às vezes o único lazer que as pessoas têm às vezes é a televisão ou é o celular, mas elas não conseguem utilizar essas ferramentas para buscar algo mais, para buscar um sentido maior para a vida delas, elas acabam entrando também num processo de adoecimento, tá bom? Por isso que é importante a gente procurar o nosso desenvolvimento integral nas 4 áreas, saber que as nossas doenças são causadas por vários desses níveis, tá bom? Então, muitas vezes a doença, o adoecimento, como a ansiedade, a perda de sentido na vida, é gerado também pelo fato de que a gente não está vivendo aquilo que nós podemos ser. E aí isso gera um desequilíbrio muito grande na pessoa, porque ela tem um determinado potencial, um determinado talento e ela não desenvolve isso. E aí ela fica realmente limitada, ela fica estagnada no seu processo evolutivo. E isso acaba gerando um adoecimento, uma patologia, um estado de desequilíbrio que vai gerar perdas na qualidade de vida dessa pessoa, tá bom? Isso não significa dizer que tudo é psicológico. Existem doenças físicas, existem doenças orgânicas, existem vários fatores, né, que estão aí interrelacionados para gerar esses vários adoecimentos. Não significa dizer que tudo é espiritual, mas a espiritualidade também acaba influenciando nesse fator, né? Sua relação com a espiritualidade pode ser um fator de cura, mas pode ser também um fator de adoecimento, caso você não saiba lidar, não lide de uma maneira saudável com tudo isso, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês? A constelação familiar, ela fala que a nossa mãe gera o nosso lado feminino, e o nosso lado feminino vai reger o lado esquerdo do nosso corpo, né? Que é o lado direito do cérebro. Já o nosso pai vai gerar o nosso masculino interno, o nosso lado masculino interno vai gerar o nosso lado direito do corpo, que é o lado esquerdo do cérebro, tá bom? Problemas, né? Se eu tenho um determinado sintoma, como uma dor no joelho esquerdo, eu já sei, por exemplo, que isso está ligado ao meu emocional, enquanto que um problema no lado direito pode estar ligado mais ao meu lado mais masculino, racional, profissional, de autossustentação, né? Então, às vezes, o sintoma, dependendo do lugar que ele apareça, dependendo aí da lateralidade, ele pode estar ligado a uma coisa, mas a gente pode também ter trocas de lateralidade, tá? Isso não é uma coisa absoluta. Às vezes a pessoa pode ter, né, o lado oposto, né? Eu disse que o direito é masculino, o esquerdo é feminino. A pessoa pode ter o esquerdo masculino e o direito masculino também. Isso daí é importante você ter o cuidado de não tratar como algo absoluto, tá? Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com alguns autores que pregam uma ideia de absolutismo, de que, por exemplo, toda doença no órgão tal significa tal coisa. Toda doença no órgão X é causada por Y. Não, gente. Toda doença, na verdade, ela é um sistema também, né? Ela é um sintoma que está dentro de um sistema, que é o seu organismo, que é psicossomático, noético, né? Então, e pneumático. Então, é um sistema que ele é físico, mental, emocional, envolve aí o campo existencial, o sentido da vida, sua ação no mundo, e envolve o espiritual também. Então, assim, na verdade, não posso tratar uma doença como um absoluto. Eu não posso ter um catálogo que me diga especificamente o que é que cada doença significa, porque isso vai ser uma coisa equivocada, tá bom? Existem autores que trabalham nesse sentido, a gente não concorda, fica aí a nossa ideia para vocês, né, refletirem um pouquinho sobre isso. Agora, existem alguns autores muito bons nessa área aí da linguagem corporal, que eles vão tratar os sintomas com os símbolos. E esse, ao nosso ver, é o tratamento adequado, tá bom? Então, se eu tenho uma ansiedade, a ansiedade é um símbolo, ela pode ter vários significados, né? Então, eu posso ter uma ansiedade gerada por uma perda, uma ansiedade gerada por uma crença, uma ansiedade gerada por uma dificuldade alimentar, uma ansiedade gerada por outros fatores do passado, do presente na minha vida, né? Então, essa é a forma correta da gente tratar, e não que toda ansiedade é causada por um problema com o pai ou um problema com a mãe. Não é bem assim, tá bom?
É importante a gente ter consciência de todos esses fatores para que a gente possa buscar a solução significativa para as nossas vidas. Alguns autores muito bons que escreveram livros nesse sentido de tratar a doença como caminho, a doença como símbolo, são justamente o Rud Gedalke e o Howard Deffelson, por exemplo. Né? Eles escrevem livros muito interessantes no qual eles trazem justamente isso, que uma doença ela pode ter vários significados, ainda que a gente possa encontrar aí um significado geral, em algum dos livros deles, eles trazem essa compreensão de que nada é absoluto. Né? Então isso é muito importante. A doença como caminho é uma ideia muito interessante também, no qual a gente trata a nossa doença não mais como um inimigo a ser, digamos assim, extirpado da nossa vida, né? Mas a gente trata sim as nossas doenças como um processo de aprendizado. A nossa doença se torna a nossa professora. E essa professora a gente vai utilizar ela justamente para aprender aquilo que a gente ainda não sabe, né? Então, se eu estou com um determinado adoecimento, isso é causado por um desequilíbrio de alguma coisa que eu ainda não sei como equilibrar na minha vida. Então, eu tenho que tomar esse adoecimento como uma busca de viver uma vida com mais equilíbrio. E aí, ao viver esse equilíbrio, eu vou ter um novo nível de saúde, de cura, de equilíbrio, um novo nível de adaptação para viver uma nova vida, uma vida melhor, tá bom? Então, a doença seria não mais a nossa inimiga, a doença seria a nossa professora, né? Seria um novo paradigma aí para a gente pensar o que é que seria o nosso processo de adoecimento. E é claro, dentro desse novo paradigma, dentro dessa visão sistêmica, seria uma nova forma de tratamento, o nosso modo de tratar aí, digamos assim, da saúde, da cura, né? A gente tem um pouquinho também a disputa, que eu acho muito interessante a gente trazer aqui, entre o modo alopático de se tratar uma doença e o modo homeopático de se tratar a doença, né? O modo alopático, que é utilizado na medicina tradicional, ele acredita no seguinte: se você está com a temperatura muito alta, você vai usar um antitérmico para diminuir essa temperatura, né? Então ele vai combater a doença, ele vai tratar a doença como inimiga, como algo que a gente deve combater e extirpar. Em alguns casos, isso realmente deve ser utilizado. Eu não estou dizendo agora que isso está errado e a gente deve excluir e negar e dizer que está errado, né? Mas em alguns outros casos também, a cura ela deve procurar seguir o caminho homeopático. O que é que a homeopatia diz? É que se eu estou com uma temperatura alta, aquela temperatura alta, aquela febre, ela tem um significado para o meu organismo. Ela está ali porque o meu organismo, através daquela febre, está tentando combater algum organismo invasor, está tentando gerar algum processo bioquímico que eu vou precisar para combater alguma doença. Então, qual é a ideia do homeopata, da homeopatia? É dar um remédio hiperdiluído, mas o objetivo final desse remédio seria fazer com que essa febre ela atingisse o máximo de objetivo. Porque como o nosso corpo ele também acaba combatendo a febre ela não chega no limite máximo. E aí o medicamento homeopático ela faria com que a febre, na verdade, aumentasse para chegar no seu máximo, para cumprir a sua função, e aí o próprio organismo faria com que essa febre depois diminuísse, né? Então seria a ideia assim, né? Se você quer combater a febre, faça com que ela cresça, aumente, para que ela chegue no máximo, e aí ela diminui quando ela chegar no máximo, porque do máximo não teria mais para onde ela ir. Então veja que é toda uma forma de pensar totalmente diferente da nossa crença tradicional de combater, né, o adoecimento, né? Esse modo de pensar é bem desafiante para a maioria das pessoas do nosso tempo, mas cabe a gente compreender que esse modo de pensar, na verdade, já também existe há muito tempo, e para que a gente possa viver a saúde de uma forma integral, a gente tem que trazer esses novos conhecimentos, não como uma verdade absoluta, não como um único caminho, mas como um complemento, uma saúde complementar, para que a gente também possa pensar o que é que nós somos como seres humanos, como viver saúde, equilíbrio, cura de uma maneira mais significativa, tá bom? Então a homeopatia traz esse conhecimento muito significativo, né? Ao invés de eu colocar um medicamento químico, eu vou colocar um medicamento diluído, que vai ter menos efeitos colaterais, que vai promover mais saúde para o meu organismo. E esse medicamento diluído, ao invés dele combater a doença, o sintoma, ele vai combater as causas dessa doença. Por isso que às vezes existem pessoas que acreditam que a homeopatia não funciona,
porque ela é, na verdade, lenta, ela é sutil, né? Então, na verdade, o correto era você tomar a homeopatia antes de adoecer e não quando adoecer, né? Quando você realmente adoece, quando a doença já se manifesta, às vezes o tratamento mais adequado seria o alopático e não o homeopático. Seria combater quando essa doença ela foge de um controle, de um equilíbrio que seria saudável para o nosso organismo, né? Mas a homeopatia ela promoveria um tratamento para promover no nosso corpo uma saúde, uma estabilidade muito maior e fazer com que o nosso corpo não permitisse o aparecimento de doenças, por exemplo, ou permitisse num nível bem menor, né? Então, se eu vivo uma vida de desequilíbrio, eu vou estar num corpo muito mais suscetível a pegar determinadas doenças, seja gripes, seja outras doenças, a minha imunidade vai estar mais baixa, então eu vou estar muito mais suscetível, né? Então, a ideia é que promovendo mais saúde, mais equilíbrio, o meu corpo ele vai estar mais forte e um processo de adoecimento ficaria bem mais difícil de acontecer, tá bom? Então, saúde e cura numa visão integral seria mais ou menos isso, são essas ideias que eu estou trazendo para vocês, tá? Fica aí aberto o espaço para que a gente possa conversar, dialogar, de novo sempre trazendo, isso são novas ideias para que a gente possa nos compreender de uma maneira integral, não é uma verdade absoluta, todos os conhecimentos são mapas para que a gente possa ampliar a nossa visão, procurar uma vida mais significativa, mais qualitativa, uma vida de mais realização. O Projeto Jornadas fica por aqui, grande abraço a todos e todas, até a próxima.